No Evangelho de Mateus, capítulo 4. Aleluia. Estarei lendo do versículo 1 ao 11. Aleluia. Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Todos acharam? Amém. Aleluia. Então mais rápido que eu. Aleluia. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que vocês não tropecem em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrados me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Aleluia. Pai, eu te adoro. Pai, eu te glorifico, te bendigo, Pai, te rendo graças por poder estar aqui, Senhor, mais uma noite, podendo ser um canal de bênção, Pai, na vida dos meus irmãos, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, na tua presença, toma os meus lábios, Senhor, toma a minha vida conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Pai. Pai, neste momento eu peço, Pai, tudo aquilo que venha para atrapalhar ou impedir, Pai, do fluir do teu Espírito, Pai, do manifestar o teu Espírito sobre este lugar, Senhor amado. Todas as mentes confusas, meu Pai, todos os corações trancados, ouvidos tapados, meu Pai, mentes perturbadas, meu Pai, desde já eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que vem, ó Pai, para causar, Deus amado, ó, devagação na mente, Senhor, em nome de dispersação, Senhor. Tudo aquilo, Pai, para que venha tornar as mentes aleatórias, meu Pai, impedindo de receber aquilo que o Senhor tem para manifestar sobre as nossas vidas essa noite, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai, e que se cumpra a tua vontade, seja feito o teu querer nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço nessa noite, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, amém? Amém. Glória a Deus, texto maravilhoso, assim como todas as escrituras são. Glória a Deus. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria o seguinte: entendendo o processo. Repita comigo. Entendendo o processo. Vamos ensaiar, ficou bom, mas vai ficar mais. Entendendo o processo. Amém? Glória a Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, fala bem assim: que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse era o propósito de Deus, essa é a intenção de Deus. Ele não enviou o seu Filho ao mundo para apontar o erro do mundo, mas sim para que salvasse o mundo de todo o erro que estava ali consumindo toda a humanidade, todo o erro, todo o pecado que estava consumindo. Deus, ele enviou a Jesus não para apontar o pecado do mundo, mas para apontar uma direção. Qual direção é essa? Direção Deus. Trazer tudo de volta para Deus, aquilo que o homem tinha abandonado, tinha abrido mão. E Deus, por meio de Cristo Jesus, ele enviou para quê?
para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Ele morreu a nossa morte para quê? Para que nós venhamos viver a sua vida. E esse texto aqui fala sobre algo, depois de tudo aquilo que Jesus precisou passar para cumprir com o propósito, para cumprir com o envio de Deus sobre a sua vida, para salvar toda a humanidade, para nos levar de volta para Deus, para levar cada um de nós de volta para Deus, voltar a nossa mente para Deus. Por meio de Cristo Jesus, nós podemos mudar a nossa ótica, nós podemos mudar a nossa vida, só por meio dele. Não existe outro caminho, não existe outro lugar, só por meio de Cristo Jesus. Se eu e você estamos aqui nessa noite, foi por causa desse sacrifício, foi por causa dessa entrega, por mim e por você. Porque Ele enviou, Ele entregou o seu Filho para morrer por mim e para morrer por você. Ele passou por processos, passou por dificuldades, problemas e provações, porque Ele veio como um homem, não veio como Deus, mas sim, Ele abriu mão de ser como Deus. Para quê? Para cumprir com aquilo que o Pai havia determinado que Ele cumprisse. Ele abriu mão daquilo que Ele era, o próprio Deus, para se manifestar como um homem e cumprir toda a justiça, e assim salvar uma humanidade que se encontrava perdida, salvar uma humanidade que se encontrava cativa ao pecado, à mentira, ao engano, cativa a tudo aquilo que desagradava a Deus, que não alegrava o coração de Deus. E Cristo, Ele veio para isso, para nos resgatar, para nos levar de volta para Deus. No capítulo 3 de Mateus, ele começa a falar que João Batista, ele veio e falava bem assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E o arrependimento não é algo fácil, sim ou não? Sim ou não? Para se arrepender, você precisa ser muito valente, muito forte. Arrepender de um erro que você cometeu. É mais fácil você sentir remorso por algo que você cometeu, você chorar, do que você se arrepender daquilo que você praticou. Porque a porta que nos dá acesso ao reino é o arrependimento. Então, se há arrependimento em mim, há transformação. Porque quando há o remorso, eu não mudo, eu não me transformo, eu apenas choro e ali fico me lastimando por coisas que eu cometi, e vem o remorso, eu choro, passou as lágrimas, esqueceu o que cometeu, volta à mesma prática. Agora, quando há o arrependimento, há uma mudança de postura, há uma mudança de comportamento, há uma mudança total no ser humano, uma mudança total sobre mim e sobre você, porque nós entendemos que sobre nós a vida de Cristo, ela habita quando nós nos arrependemos e voltamos para Deus. Ele começa a fazer coisas novas, Ele começa a manifestar coisas novas sobre as nossas vidas, mas como nós obtemos a ótica de que Cristo, Ele é tudo sobre mim e sobre você. E nós passamos a viver uma vida de entrega total a Ele, entendendo que Ele é quem toma o controle e o domínio sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e sobre a tua vida. E nesse texto que eu li aqui, Jesus, ele tinha acabado de ser batizado no Jordão por João Batista. Mas só que há algo muito interessante, que você voltando um pouco atrás, no capítulo 3, no versículo 13, olha o que João Batista fala. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. João Batista, de certo modo, ele quis atrapalhar o processo, achando que estava fazendo a coisa correta, a coisa certa. Mas Jesus fala: não, deixa assim por enquanto, para que possa se cumprir toda a justiça, e possa se fazer tudo conforme o Pai me ordenou, tudo conforme o Pai me direcionou, me enviou a fazer.
conforme aquilo que Deus determinou que acontecesse. Para que assim viesse se cumprir tudo aquilo que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo. Que tudo direciona para Jesus. Tudo é levado a Ele. E Ele passou por um processo, sim, passou. Processos de lutas, provações, dificuldades. E esse processo que nós enfrentamos para alcançar a estatura do varão perfeito. Esse processo, esse caminho, tem um destino. Ele nos leva à cruz. E a cruz é lugar de quê? Lugar de morte, lugar de renúncia. E esse processo nos leva a um lugar, a cruz, para que morramos e vivamos a vida de Cristo, para manifestar na sua vida, de dentro para fora. Aí você pode até falar: nossa, eu já ouvi tantas essas palavras. De dentro para fora. Manifestar o Cristo ressurreto, aquele que veio, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E muitas das vezes nós não temos entendido, muitas vezes nós não temos dado continuidade. Por quê? Porque nós não temos entendido o processo que nós precisamos passar para alcançar a estatura de Cristo. Nós não entendemos que nós precisamos passar por dificuldades. O caminho da cruz foi um caminho fácil para Cristo? Sim ou não? Foi um caminho fácil? Não foi. Foi um caminho difícil, um caminho de humilhação, de dor. Foi um caminho difícil. Então, o caminho que nos leva à cruz é um caminho difícil. Caminho de humilhação. Mas só que hoje nós temos vivido eu até anotei aqui, ali quando eu estava preparando essa palavra, e Deus falou no meu coração: a síndrome do evangelho triunfante. A igreja tem sofrido com isso, tem vivido a síndrome do evangelho triunfante. O que é isso, a síndrome do evangelho triunfante? Crente não pode sofrer. Crente não pode passar por necessidade. Crente não pode passar por humilhação. O que Cristo sofreu por nós? Ele foi humilhado, chicoteado, ofenderam ele. Tem muitas mais coisas que você sabe o que aconteceu com ele. Aí essa síndrome tem contaminado as pessoas. Então as pessoas olham da seguinte forma: não, crente não pode ser humilhado. Crente não pode passar por necessidade, não pode passar por problema. E perde a ótica do que é o Evangelho. Do que é viver o Evangelho de Cristo. Está muito mais além do que uma frequência a um culto, a uma denominação. O Evangelho vai muito mais além do que isso. Vai muito mais além da minha frequência a um lugar, a um templo, a uma denominação. Vai muito mais além do que isso. O Evangelho é algo que precisa ser gerado dentro de mim. É uma vida que é gerada em mim para a manifestação daquele que veio e morreu por mim. E muitas das vezes nós confundimos e pensamos que o Evangelho é a frequência a um culto, a uma igreja, e vai muito mais além do que isso. Ah, você está falando que eu não preciso ir para a igreja? Não estou falando isso. Estou falando que nós precisamos mudar a nossa ótica, entender que nós somos a igreja, que quando nós reunimos num lugar como esse, é para manifestar aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos recebido do alto, aquilo que Deus tem manifestado sobre as nossas vidas. E nós passamos a entender dessa forma, entendemos que nós viemos aqui neste lugar com um único propósito, de nos reunirmos para a exaltação de quem? Muitas das vezes nós vemos: eu vou hoje que eu vou buscar minha bênção. Não, irmão. Nós viemos a este lugar para oferecer algo para Deus. O que é?
O melhor de você é a tua adoração, o teu louvor, porque foi para isso que Deus nos criou. Foi para isso que Deus gerou, foi para isso que Deus nos criou, para que nós manifestemos a vida dEle. Porque Ele morreu a dele, para que nós viéssemos viver a dele juntamente com Ele. E a cruz, ela não é a cruz, ela não é o fim. A cruz, ela é o começo. A cruz, ela é o começo. Ela não é o fim. Muitos pensavam que Cristo, Ele ia para a cruz e ali foi o fim. Não, ali foi o começo. Ali foi o início de tudo aquilo que Deus tinha para fazer e manifestar. E muitas das vezes você está passando por um processo difícil, um processo de dificuldade, um processo de morte na tua vida e você pensa que é o fim. Eu vou te falar, não é o fim, é o começo. É o começo daquilo que Deus Ele quer estabelecer sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas você precisa entender o processo, que precisa passar por um processo para que a vida de Cristo seja manifesta sobre nós. Nós precisamos entender o processo, e muitas vezes nós não entendemos porque nós não temos acesso àquele que Jesus, quando foi assunto ao céu, ali em João 14, fala que quando Ele foi, Ele prometeu que estava indo, mas enviaria da parte do Pai o Espírito Consolador que o mundo não pode receber. Então eu te falo uma coisa: se você tem vivido a tua vida conforme o mundo, você não pode receber o Espírito de vida. Porque o mundo não pode receber de forma alguma. Então se eu vivo conforme os costumes do mundo, eu não posso receber e manifestar o Espírito de Deus que habita naqueles que temem e obedecem a Deus. Então se eu vivo segundo o costume do mundo, se eu vivo segundo aquilo que o mundo me oferece, os manjares, os pratos que ele me oferece, eu não posso manifestar a vida daquele que vive e reina. Porque é preciso viver uma renúncia. É preciso viver uma renúncia, eu preciso renunciar, muitas das vezes a pessoa pensa que o Evangelho é apenas ganhar. Não. O Evangelho não está relacionado a isso. O Evangelho não é apenas ganho, não. A questão não é o quanto eu tenho ganhado, a questão é o quanto eu tenho perdido por amor ao Evangelho. Ninguém quer perder nada, ninguém quer abrir mão de nada por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, para manifestar a vontade dEle. Não, eu quero receber, eu quero ser abençoado, sendo que nós esquecemos que a maior bênção que o homem pode ter é a presença do Espírito manifesta sobre ele. Porque a presença do Espírito nos leva a superar problemas, dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. O Espírito nos leva a superar situações que para a mente humana, para o homem, é impossível ele conseguir superar. Mas por meio do Espírito nós conseguimos, porque ele nos leva a ter uma ótica que à frente do problema existe um Deus que está trabalhando em nosso favor. Aleluia. E nós não temos entendido o processo, nós não temos dado continuidade. Por quê? Porque nós não temos conseguido enxergar. A frequência no culto está boa, mas só que a visão está tapada. A intimidade com o Espírito é zero. Nem sabe se existe Espírito. Mas é por meio do Espírito Santo que nós recebemos a revelação. Por meio do Espírito nós recebemos a revelação daquilo que está no coração de Deus. E por meio da carne nós deduzimos coisas que parecem ser bom, mas não está no coração de Deus, e nos leva a fazer escolhas e tomar decisões que não são da vontade de Deus. Então entenda o que é revelação e o que é dedução. A revelação ela só vem por meio do Espírito. Então se eu não tenho intimidade com o Espírito de vida, que vivifica, que transforma, que restaura, e muitas das vezes nós temos falhado, nós temos errado. Porque nós não temos entendido o processo que nós precisamos passar
para a transformação. Muitas vezes nós pensamos, eu fui à igreja, levantei as mãos, aceitei Jesus, fui batizado. Aí é o começo. Levantei as mãos, oh glória, aleluia. Confessei, fui batizado. Ei, agora é hora de ir para o deserto. Hein? Levantei as mãos, aceitei, fui batizado, agora é hora de ir para o deserto, para que eu seja provado, para que eu venha ser aprovado. Deus, Ele não prova ninguém para humilhar, mas Deus, Ele prova para aprovar. Glória a Deus. Entenda uma coisa, que tudo que nós passamos, vivenciamos, sofremos, e nós entendemos que é por amor a Cristo, ei, tudo se torna mais fácil. Tudo. Até que ponto você está disposto a se entregar a Cristo? Até que ponto você está pronto, disposto a renunciar por amor a Ele? Até que ponto você está? Muitas das vezes nós temos vivido por coisas que apenas nos satisfaz o nosso ego. O nosso limite é isso, até onde me satisfaz eu faço, e se não me satisfaz mesmo eu paro por aqui. Até onde alegra a minha alma eu vou fazer, mas quando não me alegrar mais eu vou parar por aqui porque não dá para mim. Jesus, ele foi conduzido ao deserto por quem? Para quê? Para ser tentado por quem? A palavra fala que depois de 40 dias que ele jejuava, quem foi que apareceu? Hein? Aí você acha até assim, não, eu estou jejuando. Eu estou jejuando aí. Vem um tentador, mas você fala, Jesus, mas eu estou jejuando. Eu estou orando. Eu estou pagando o preço, né? Você não paga preço nenhum, o preço já foi pago. Não é pelo que você faz, não. Mas é pela graça que é manifesta em nossas vidas. Muitas das vezes nós achamos que somos autossuficientes quando nós jejuamos 12 horas, 14 horas. Achamos que somos poderosos ou obtemos o poder. E o Evangelho não está relacionado a poder, mas sim a obediência. Cristo ele venceu o diabo através de quê? Foi da força do poder? Não, da obediência. Ele foi obediente àquilo que ele tinha aprendido, àquilo que ele tinha ouvido, àquilo que tinha sido gerado dentro dele. Foi por meio disso, não foi por meio de poder, não, de obediência. E muitas das vezes o crente atual ele tem pensado, não, é por meio do poder, é por meio da autoridade, não é da obediência a Ele. Até que ponto eu estou disposto a obedecer? Esses dias eu ouvi uma frase do apóstolo José, que ele fala bem assim que, mais ou menos assim, que o Evangelho ele não está relacionado ao que eu sei, mas ao que eu tenho me tornado. O que eu tenho me tornado? O que nós temos nos tornado? Aí qual foi a primeira tentação que Jesus passou? Fala aqui a partir do versículo 2. Vou ler do começo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Satanás conhece a palavra? Conhece? Melhor do que eu e você. E sabe de que forma ele tem te ganhado? Por meio da palavra.
Porque você acha que você sabe muito. E ele tem te ganhado por meio da própria palavra. E você não tem percebido, porque você é o sabichão, você é o cara que já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, já fez teologia, já fez doutorado em teologia. Não é o quanto eu sei, mas no que eu tenho me tornado. Aí ele foi e aí Satanás falou para ele: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. Aí qual foi? Aí Jesus usou o que para vencer ele? O que? Ele estava ali, a palavra estava nele, estava dentro dele, a palavra estava gerada dentro dele. Então ele não venceu, não foi com autoridade, com arrogância, não. Falou: está pensando o quê? Pensando que você é? Eu sou filho de Deus. Não, ele apenas falou: ei, também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ei, de que forma você tem vencido? Se o irmão chega para falar para você: eu sei a palavra mais que você fala: não, eu sei mais que você, e começa o debate. Aí começa o debate: não, porque lá em João fala isso, aí ele fala: não, mas lá em Colossenses fala isso, aí fica aquela discussão. E quando a palavra ela não foi feita para ser discutida, mas sim para ser vivida. Aí os crentes de hoje, ele tem o quê? Feito o quê? Discutido, sai até briga. Ei, você está pensando o quê? Glória a Deus, voltou. Você está pensando o quê? Quantos anos de igreja você tem? Aí o outro fala: eu tenho 5 anos, então eu tenho 10 aí. Ei, se fosse por tempo de igreja, de ministério. E aí? O microfone acho que não perdeu a voz. Estão me ouvindo, gente? Então, glória a Deus, que eu senti que cair aqui. Aí o diabo veio e tentou. E Jesus usou o quê? Lá em Tiago, se não for memória, capítulo 4, versículo 7, fala bem assim: resistir ao diabo, não, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de... Mas sabe o que tem acontecido? O crente tem feito isso, tem resistido a Deus e sujeitado ao diabo. Tem resistido a Deus e se sujeitado ao diabo. Porque quando eu me sujeito a alguém, a algo, eu quero obedecer, eu quero fazer o melhor. Então, quem eu tenho me sujeitado? Muitas das vezes tem se sujeitado ao diabo e resistido a Deus. Por quê? Não entende o processo que precisa ser passado. E tem sido vencido, sabe pelo quê? Pelo cansaço. Quem é que dá o vigor? Quem é que dá a vida? Quem é que dá a força? Quem é? Pode falar, Deus deixa. Vou falar para vocês, hein? Não é proibido dar glória a Deus, tá? Aqui tem liberdade. Tá bom? Se você quiser, não se acanhe, não se envergonhe, pode glorificar, porque quanto mais você glorifica e adora a Ele, imagina a alegria que fica no coração de Deus. Não pela palavra, não, que eu estou falando, não, mas porque você ama a Cristo, não tem que glorificar Ele. Vamos lá. 4. Segunda tentação. Aqui não, respondeu. 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele está usando o quê? Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles os segurarão para que vocês não tropecem em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Ei, tudo está acessível. Cristo ele veio
Aquele véu de separação que existia, ele foi rasgado. Está acessível. Sabe quem é que tem perdido tempo? Nós. Sabe quem tem vacilado? Nós. Está tudo acessível, está facinho, facinho. Mas nós não temos acessado, por quê? O cansaço tem vencido. Não vou fazer porque eu estou cansado, trabalhei muito o dia todo. O trabalho foi esgotante. Aí vira o que? O crente? Cansado. Não dá. Trabalhei o dia todo hoje. Não vou para o culto. Ei, quando nós entendemos que nós somos igreja, a minha alegria é estar aqui, ó. Olha para isso. É lindo ou não é? Olha para o meu irmão e fala bem assim: é lindo estar com você. Vamos celebrar? Vamos celebrar? Como é que celebra? Como é que celebra? É lindo estar com você. Jesus é lindo. Então celebra Ele se você vê dessa forma. Não fica com essa cara de desgastado, de cansado que você está. Jesus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é cheiroso. E a essência do cheiro dele traz vida, traz vigor, traz tudo de bom que você possa imaginar quando você sente o perfume dele. E para sentir o perfume dele precisa estar sensível, porque não é qualquer um que consegue cheirar. É só um bom perfumista que entende o cheiro dele. Porque você sabe que um bom perfumista sabe o cheiro do perfume que ele produz. Então, quando eu adoro a Deus, eu produzo o perfume dele exalado, e vidas são consumidas, vidas são tomadas por esse perfume, e eu nem preciso falar, nem tocar, só o cheiro dele que exala, transforma, cura, liberta, só isso. Só isso. Qual que é o perfume que nós temos exalado? Às vezes está tão insatisfeito que o perfume dá insatisfação. Às vezes está tão revoltado que o perfume é o cheiro da revolta. Às vezes está tão problemático que o perfume é cheiro de problema. O irmão passa do lado, estou sentindo cheiro de problema. E o bom perfume de Cristo é exalado quando eu adoro. Lá em João, se não for a memória, capítulo 4, que fala que virão dias que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Aleluia. Em espírito e em... Verdade. Em espírito e em... Verdade. Tem que ter o quê? Espírito e o quê? Verdade. Então, se não há espírito e não há verdade, a adoração é sincera? Não. Que a adoração é por meio do Espírito. Glória. Não é de qualquer jeito. Aleluia. 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo se retirou. Jesus sabia que tudo aquilo era dele. Tudo aquilo era dele.
E Satanás vem e fala: se prostrares e me adorares, tudo isso aí eu te dou. E Jesus falou: bobinho, eu sei que tudo isso é meu. Eu só preciso passar pelo processo. Tudo isso é meu, eu só preciso passar pelo processo que o Pai me determinou. Só pelo processo. E eu sei que quando eu chegar no fim desse processo, se eu permanecer fiel, eu vou ser aprovado por Ele. É Deus. E você vai para o teu lugar, que é o sofrimento eterno, e eu vou assentar à direita dEle. Ei, que ótica nós temos tido no Evangelho? O que o Evangelho representa para você? Deus. Meu Deus. É apenas você levantar as mãos, confessar e passar a frequentar uma igreja assim? Precisa ser gerado algo. Nós estamos em que mês? Entrando para o 11º mês, não é verdade? Qual foi a palavra profética para esse ano? Construção, andar. E sabe por que muitos até hoje não têm entendido? Tem olhado e olha e não tem visto que não construiu nada? Porque não entendeu o processo. Está olhando com a ótica errada. Porque aquilo que Deus está construindo não é visível, é invisível. Ele está construindo dentro de você. Ele está construindo dentro de nós. Até hoje você não entendeu, mas que bobagem é essa que eles estão falando? Sobre um, sobre o outro, fala sobre desconstrução, construção, e eu não estou entendendo até hoje. Se você conseguir, você continuar com essa cara, você continuar com essa mente, esse coração fechado, você nunca vai entender o processo de desconstrução e construção. Porque está desconstruindo, sabe o que? Os teus achismos. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim, cara. Não é. É do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. Então nós entendemos que é tudo no tempo dele, na hora dele. Tudo vem perfeito. Porque tudo aquilo que é buscado pelo meu esforço me traz frustração. Mas tudo aquilo que é acrescentado por Deus traz a satisfação, traz o gozo, o regozijo em quem? Em Deus. Porque tudo aquilo que eu busco com o meu esforço, com a força do meu braço, se eu perder, eu vou me frustrar e vou parar. Agora, quando eu entendo que é um processo e é tudo no tempo de Deus, então quando Deus acrescenta, é algo perfeito que ninguém pode roubar. Satanás não pode roubar. Podem até se levantar falando que não é seu, que é isso e aquilo, não vai tirar, porque Deus acrescentou, e quando Deus acrescenta, ninguém pode tirar. Ninguém. Não temos entendido o processo que precisamos passar, porque quando vem a dor, o que acontece? Você fala: eu vou parar porque Deus não é comigo. Ele não é comigo porque eu não posso passar por dor, não posso passar por aflição, não posso passar por perseguição. O irmão está falando mal de mim, está falando mal, deixa ele falar. Porque na hora certa, a verdade ela vem à tona. Sabe por quê? Porque o justo não se justifica, não. É Deus quem nos justifica, quem que é? É Deus. Então você está buscando se justificar para quê? Porque se Deus é a tua justiça, é Ele quem te justifica. Aí fala mais, eu não posso passar por perseguição. O irmão não pode falar mal de mim porque eu sou crente. Eu sou filho de Deus. Meu irmão, então se você não está pronto para o processo, então não entra. Porque se entrar, você vai se dar mal. Você vai se frustrar. Se você não quer enfrentar o processo da desconstrução para a construção, então não tenta entrar. Fica do jeito que você está. Mas não reclama. Não fala que não está do jeito que você gosta, porque não é assim. Porque você aprendeu assim, assado. Não é pelo que nós aprendemos, mas é pelo aquilo que nós vivemos.
você pode ter aprendido os últimos anos que você viveu, mas Deus Ele quer fazer algo novo sobre a minha vida, sobre a tua vida, e para que Ele estabeleça esse novo, é preciso estar acessível e disponível, para que Ele possa manifestar, porque enquanto eu estiver reclamando, enquanto eu estiver murmurando, enquanto eu não estiver com a ótica de Cristo em mim, nada vai mudar e nada vai se transformar. Eu posso até aparentemente mostrar para as pessoas que está bem, só isso, mas a hora vem à tona, porque precisa estar aqui dentro de mim, ó. Porque quando está dentro de mim, ó, eu vou em qualquer lugar, eu vou ser sempre a mesma pessoa. Eu não vou ser uma pessoa dentro da igreja com os meus irmãos, e na rua eu vou ser outra pessoa, porque foi gerado em mim. Então quando algo é gerado, quando uma vida é gerada, eu ando conforme aquela vida que está gerada dentro de mim. Então se é uma vida de revolta, se é uma vida de decepção, é isso que você vai transmitir. Você pode até tentar manipular, você pode até tentar mascarar, mas na hora ela vem à tona. Porque a vida de Cristo não está gerada, porque quando ela está gerada, em qualquer lugar, você pode passar o estresse que você passar, mas você manifesta a vida de Cristo. Porque está gerado dentro de você. Porque nós estamos sujeitos. Ele é a vida, Ele é o Rei da glória. Eu preciso amá-lo, eu preciso adorá-lo. Eu preciso entregar a minha vida para que Ele domine, para que Ele governe, para que assim as coisas mudem sobre mim, sobre a minha casa, onde eu pisar a planta dos meus pés, o ambiente se transforma. É só através da vida dEle. Se você não tem vivido até hoje mudança, então para, reflita e peça direcionamento, porque algo está errado. Porque aonde Jesus entra, tudo é transformado. Aonde Jesus está presente, ei, não tem como mudar, não tem como não mudar, não tem como não ser transformado. Vamos avançar aqui para nós. Aí quando nós vamos lá para Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4, fala bem assim, ó. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aí ele fala aqui, ó, para que nós venhamos estar em grande alegria quando nós entrarmos por várias tentações. Você fala, tá louco? Eu vou ficar alegre quando estiver passando por provação, por dificuldade? Esse cara não sabe o que está fazendo, ele não sabe o que está aqui escrevendo. Mas não, ele sabia muito bem, porque o que foi escrito ali, ele escreveu, porque o Espírito inspirou ele a fazer aquilo. Aí ele fala, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ei, a prova da nossa fé, ela produz perseverança. Então se você está sendo provado, entenda uma coisa, Ele está te provando, é para te aprovar, para que você, ó, ande mais algumas milhas, mais e muitas e muitas. Lá em 1 Pedro fala bem assim, ó, capítulo 1, 6 ao 9. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, mas no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Glória a Deus. Ei, você quer viver uma vida com Cristo? Aí você fala, pastor, mas que pergunta é essa? Está ficando doido? Eu estou na igreja.
Que pergunta é essa? Está perguntando, eu estou vindo na igreja, você está me perguntando se eu quero viver uma vida com Cristo. Aí eu vou te fazer uma pergunta e você responda para você mesmo. Ei, está disposto a passar pelo processo? E esse processo leva a um caminho de cruz. E a cruz é o quê? Morte e renúncia. E para termos a vida de Cristo, não tem como ter ela se não passar pela cruz. Pela humilhação, pela perseguição, pelas calúnias. Não tem como. Não tem como. Eu quero. Viver o tempo que me resta na terra, adorando e exaltando a esse Deus e fazendo aquilo que Ele me direcionar a fazer. Glórias. Porque eu sou uma flecha na mão do arqueiro. Tem como uma flecha ser lançada se não tiver um arqueiro? E quem que é o nosso arqueiro? Não, mas Ele colocou um arqueiro sobre as nossas vidas. Porque é uma paternidade, porque nós andamos isso hoje. Ele tem o arco. E Ele tem a aljava. E ali tem as flechas, eu sou uma flecha. E quando Ele encontrar um alvo que é para essa flecha ser lançada, Ele vai lançar. E aí? Estamos disponíveis? Estamos dispostos? Aí você vai falar, se for para Orlando na Flórida, eu quero ir. Se for para lá, eu quero ir. Se for para a África, não. Quando ele pegar, não pega agora não. Pega quando for para a Flórida. Pega quando for para os melhores lugares. Não lança agora não. Quando ele olha assim, que ele vê o lugar, fala, não me lança para lá não. Eu não quero ir para aquele lugar não. Me lança, pega a outra cá do lado. E nós só entendemos o processo toda a vida. O Espírito de vida. A vida de Cristo está sobre nós. E entendemos que tudo que nós vivenciamos e passamos é um preparo para a manifestação de Cristo. Tudo. Tudo. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Só você e Deus sabe. Mas é um processo. Permaneça. Aleluia, glória a Deus. Ó. Seja Deus. Satanás, ele usa as nossas fraquezas para julgar e para lançar um peso de acusação, onde nós não suportamos. É para isso que ele usa as nossas fraquezas. Agora Deus, Ele usa as nossas fraquezas para manifestar seu poder. Aleluia. Aí você fala, como pastor? Eu vou te falar pela palavra. 2 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 10. Fala bem assim, o apóstolo Paulo falando: e para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele fala de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Glória a Deus. Aleluia. Não é na minha autossuficiência, no estilo que eu conheço, que eu sei, não. Às vezes você se envergonha nas suas fraquezas, mas quando você reconhece ela. Aqui, ó, o apóstolo Paulo, o que ele fez? Ele orou por 3 vezes, para quê? Para que Deus tirasse esse espinho, esse Satanás que vinha.
Ah, o que Deus fala para ele? Ei, Paulo, não sabe de nada. Respeita o processo. O meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza. Ei, respeita o processo. Respeita. É na tua fraqueza que se aperfeiçoa o meu poder. Diga, o fraco, eu sou forte. Não se entrega. Respeita o processo. Sabe por quê? Porque quando nós não entendemos o processo, ele nos leva a trilhar por caminhos que nos leva ao retrocesso. Quando nós não entendemos o processo, ele nos leva a trilhar um caminho que nos leva ao retrocesso, e nós retrocedemos e voltamos para trás, porque não entendemos o processo. E quando nós nos deparamos com uma situação que nós, pela nossa natureza humana, nós não conseguimos suportar, e esquecemos que nós temos uma natureza maior em nós, que é a vida de Cristo, nós acabamos o quê? Retrocedendo. Ei, fique atento, permaneça e obedeça o tempo de Deus. E nós só recebemos a direção pelo Espírito, só por meio dele. Então entenda, porque ele é lindo, ele é santo, ele é bom, ele é fiel. Eu espero encarecidamente, e eu sei que a palavra alentou sobre o teu coração. E se não entrou, abre o coração para que Deus ele faça morada e mude as coisas de lugar. Coloque em ordem. Que você entenda o processo que você tem passado e enfrentado. É que Deus ele quer fazer algo. Ele quer te levar além. Ele quer te levar mais longe. Que você entenda e respeite o processo de Deus sobre a tua vida. Porque Cristo ele morreu para quê? Para salvar o mundo. E nós morremos para manifestar a vida dele ao mundo. Porque ele veio e ele salvou o mundo. Agora ele quer que nós morramos para manifestar ele ao mundo. Porque a criação, ela espera pela manifestação dos filhos de Deus. Então se eu não morrer para mim mesmo, eu não vou manifestar. Eu não vou manifestar essa vida. Aleluia. Seja exaltado, ó Pai. Porque Tu és bom, porque Tu és santo, Tu és lindo. E aqui eu finalizo essa palavra. E creio que Deus ele fez algo, porque a palavra dele não volta vazia. Amém? Você crê? Amém. Aleluia. Tudo é sua cabeça nesse momento. Feche seus olhos,